Bíblia Sagrada em áudio português Êxodo página 57 a 60, Bíblia Sagrada completa livro do Êxodo. Ler a Bíblia Sagrada diariamente oferece inúmeros benefícios espirituais, intelectuais e emocionais que podem enriquecer a sua vida de várias maneiras. Aqui estão 5 motivos convincentes para incorporar a leitura diária da Bíblia em sua rotina. 1. Crescimento espiritual profundo. 2. Guiamento e direção. 3. Força e encorajamento. 4. Conhecimento histórico e cultural. 5. Melhoria na compreensão da fé cristã. Ao dedicar tempo diariamente à leitura da Bíblia, você nutrirá sua espiritualidade. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. A mesa dos pães sagrados. Fez a mesa de madeira de acácia, com 1 metro de comprimento e meio metro de largura e 75 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez-lhe uma moldura em volta. Em torno da mesa fez um friso de 1 palmo de largura e uma moldura de ouro em volta do friso. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 ângulos, correspondentes aos 4 pés. As argolas estavam junto ao friso e serviam para receber os varais de transportar a mesa. Fez os varais de acácia e revestiu-os de ouro, para servirem ao transporte da mesa. Fez os utensílios da mesa, bandejas, panelas, copos e taças para as libações, tudo de ouro puro. O candelabro. Fez o candelabro de ouro puro, inteiramente polido, com a base, a haste, os cálices, os botões e as flores formando uma só peça. Dos lados saíam 6 braços, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro lado. O primeiro braço tinha 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com os botões e as flores. O segundo braço tinha também 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com os botões e as flores, e assim todos os 6 braços que saíam do candelabro. No próprio candelabro havia outros 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com botões e flores, um botão debaixo dos primeiros 2 braços que saíam do candelabro, outro debaixo dos 2 seguintes, e outro debaixo dos últimos 2, portanto, para todos os 6 braços que saíam do candelabro. Os botões e os braços formavam uma só peça com o candelabro, inteiramente de ouro puro e polido. Fez 7 lâmpadas com suas tesouras de pavio e cinzeiros, tudo de ouro puro. Usou 1 talento, 30 quilos de ouro puro, para fazer o candelabro e todos os utensílios. O altar do incenso. Fez o altar do incenso de madeira de acácia. Era quadrado, com 50 centímetros de comprimento e de largura, e 1 metro de altura. Dele sobressaíam as pontas. Revestiu-o de ouro puro por cima, em redor dos lados e nas pontas. Em redor do altar fez uma moldura de ouro. Por baixo da moldura, nos 2 lados opostos, colocou argolas de ouro para receber os varais que serviam para transportá-lo. Fez os varais de madeira de acácia e revestiu-os de ouro. Preparou também o óleo da unção sagrada e o incenso aromático, segundo a arte da perfumaria. O altar dos holocaustos e a bacia. Fez o altar dos holocaustos de madeira de acácia, era quadrado e tinha 2,5 metros de comprimento e de largura, e 1,5 metro de altura. Nos 4 ângulos fez pontas que dele sobressaíam, e revestiu o altar de bronze. Fez também de bronze todos os utensílios do altar, os vasos, as pás, os aspersórios, os garfos e os braseiros. Para o altar fez uma grelha de bronze em forma de rede e colocou-a sob a beirada do altar, a meia altura. Fundiu 4 argolas para os 4 ângulos da grelha de bronze, para receber os varais. Fez os varais de madeira de acácia e revestiu-os de bronze, introduzindo-os nas argolas dos 2 lados do altar, para assim carregá-lo. Fez o altar de tábuas, oco por dentro. E com os espelhos das mulheres que estavam de serviço à entrada da tenda do encontro fez a bacia e o suporte de bronze. O átrio do santuário. Depois fez o átrio. O cortinado do lado sul do átrio era de linho retorcido e media 50 metros de comprimento. Havia 20 colunas com 20 bases de bronze. Os ganchos das colunas e as vergas eram de prata. Do lado norte havia 50 metros de cortina, 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as vergas das colunas eram de prata. Do lado ocidental havia um cortinado de 25 metros,
10 colunas e 10 bases. Os ganchos das colunas e as vergas eram de prata. O lado oriental, onde nasce o sol, media 25 metros. De um lado da entrada havia 7,5 metros de cortinado, 3 colunas e 3 bases, e do outro lado mais 7,5 metros de cortinado, 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas que rodeavam o átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos e as vergas das colunas, de prata, e os capitéis foram revestidos de prata. Todas as colunas do átrio receberam vergas de prata. A cortina da entrada do átrio era artisticamente bordada em púrpura violeta, vermelha e carmesim, e em linho fino retorcido. Tinha 10 metros de comprimento e 2,5 de altura, isto é, de largura, segundo a medida das outras cortinas do átrio. Tinha 4 colunas e 4 bases de bronze, ganchos de prata, capitéis com revestimento de prata e vergas de prata. Todas as estacas da murada e do recinto do átrio eram de bronze. Relatório dos gastos. Este é o relatório dos gastos com a morada do documento da aliança, feita pelos levitas por ordem de Moisés e sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Foi Bezaleel filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, que executou tudo o que o Senhor tinha mandado a Moisés. Foi ajudado por Oliabe filho de Aquisameque, da tribo de Dan, habilidoso escultor, artista e bordador em púrpura violeta, vermelha e carmesim e em linho fino. O total do ouro empregado nas várias obras de construção do santuário, ouro proveniente das ofertas, foi de 878 quilos, segundo o peso usado no santuário. A prata recolhida dos recenseados da comunidade elevou-se a 3.018 quilos, segundo o peso usado no santuário. Era um beca ou meio ciclo, 5 gramas segundo o peso do santuário, para cada um dos recenseados acima de 20 anos, 603.550 homens. Foram usados 3.000 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, sendo sem as bases, foram usados 30 quilos por base. Com os restantes 18 quilos foram feitos os ganchos para as colunas, e revestidos os capitéis. O bronze proveniente das ofertas chegou a 2.124 quilos. Com ele se fizeram as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze com a grelha e os demais utensílios, as bases do recinto do átrio e da respectiva porta, e todas as estacas da murada e do recinto do átrio. As vestes sacerdotais com a púrpura violeta, vermelha e carmesim, e com o linho fino retorcido, confeccionaram as alfaias para o ministério do santuário e as vestes litúrgicas de Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O efod foi feito de ouro, de púrpura violeta, vermelha e carmesim e de linho fino retorcido. O ouro foi laminado e cortado em fios para entretecê-los com a púrpura violeta, vermelha e carmesim e o linho fino, num artístico bordado. Fizeram ombreiras pregadas nas duas extremidades. O cinto para cingir o efod era do mesmo tecido, ouro, púrpura violeta, vermelha e carmesim, e linho fino retorcido, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram embutir as pedras de ônix em engastes de ouro, gravando nelas, como se gravam sinetes, os nomes dos filhos de Israel. Depois as prenderam nas ombreiras do efod como pedras de recordação para os israelitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral foi bordado artisticamente da mesma maneira que o efod, de ouro, púrpura violeta, vermelha e carmesim, e de linho fino retorcido. Era quadrado e duplo, com um palmo de comprimento por 1 de largura. Foi enfeitado com 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira, um rubi, um crisólito e uma esmeralda, na segunda, uma turquesa, uma safira e um ônix, na terceira, uma opala, uma ágata e uma ametista, na quarta, um crisólito, um berilo e um jaspe. As pedras eram 12, correspondentes aos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada, como se gravam os sinetes, com um dos nomes das 12 tribos. No peitoral foram prendidas correntinhas de ouro puro, trançadas como um cordão.
Fizeram 2 engastes e 2 argolas de ouro, que foram postas nos 2 extremos superiores do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas nas extremidades do peitoral. Fixaram as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes e as prenderam na parte dianteira das ombreiras do efode. Fizeram 2 argolas de ouro e as puseram nas pontas inferiores do peitoral, na borda do lado de dentro do efode. Fizeram ainda outras 2 argolas de ouro e as puseram na parte inferior das ombreiras do efode, pela frente, perto da sua juntura e acima do cinto do efode. Com um cordão e púrpura fixaram o peitoral, unindo-o por suas argolas às argolas do efode, para que o peitoral ficasse por cima do cinto do efode, sem dele se desprender, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez-se o manto do efode bem tecido, todo de púrpura violeta. O manto tinha no meio uma abertura com barra em volta, semelhante à borda do colete que não se rasga. Puseram na borda inferior romãs de púrpura violeta, vermelha e carmesim, e campainhas de ouro puro, pondo-as entre as romãs, ao longo da borda inferior da veste. Havia uma campainha e uma romã, alternativamente, em volta de toda a barra do manto, para usar nas funções, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino, a mitra e os adornos dos turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, púrpura violeta, vermelha e carmesim, artisticamente bordado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram uma lâmina, o diadema sagrado, de ouro puro, gravaram como em sinete consagrado ao Senhor e ataram-na com um cordão de púrpura por cima da mitra, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foram concluídos todos os trabalhos da morada, da tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Apresentação da obra a Moisés. Apresentaram a Moisés a morada, a tenda e todos os utensílios, as argolas, as tábuas, as travessas, as colunas e as bases, a cobertura de peles de carneiro tintas de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu de proteção, a arca da aliança com os varais e o propiciatório. A mesa com todos os utensílios e os pães sagrados, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, isto é, as lâmpadas a serem colocadas, todos os utensílios e o azeite para as lâmpadas, o altar de ouro, o óleo de unção e o incenso aromático, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze, a grelha de bronze, os varais e todos os acessórios, a bacia com o suporte, as cortinas do átrio, com as colunas e bases, a cortina da entrada do átrio, suas cordas e estacas e todos os utensílios para o serviço da morada, para a tenda do encontro, as alfaias para o serviço do santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes para as funções sacerdotais de seus filhos. Os israelitas executaram todos os trabalhos exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou toda a construção e viu que a fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés, e os abençoou. Consagração da morada. O Senhor falou a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás a morada, a tenda do encontro. Porás ali a arca da aliança e a cobrirás com o véu. Introduzirás a mesa e a deixarás posta, levarás o candelabro e colocarás as lâmpadas, porás o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendurarás a cortina na entrada da morada. Porás o altar dos holocaustos diante da entrada da morada, da tenda do encontro. Colocarás a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encherás de água. Erguerás o recinto do átrio e porás a cortina na entrada do átrio. Pegarás o óleo de unção, ungirás a morada e tudo o que nela estiver, consagrando-a assim com todos os seus pertences, e ela será santa. Ungirás o altar dos holocaustos com todos os utensílios, consagrando-o assim para que seja santíssimo. Ungirás a bacia com a base para consagrá-la. Farás a Arão e seus filhos aproximar-se da entrada da tenda do encontro e os lavarás com água. Depois revestirás Arão com as vestes sagradas e o ungirás, consagrando-o para que me sirva como sacerdote. Farás seus filhos aproximar-se e, depois de revesti-los com as túnicas,
Os ungirás como ungiste o Pai, para que me sirvam como sacerdotes. Esta unção lhes há de conferir o sacerdócio perpétuo por todas as gerações. Moisés fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. No dia 1º do 1º mês do 2º ano, a morada foi levantada. Moisés levantou a morada, colocou as bases e as tábuas, assentou as travessas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre a morada e pôs por cima a cobertura da tenda, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois tomou o documento da aliança e depositou-o dentro da arca, meteu os varais na arca e colocou sobre ela o propiciatório. Introduziu a arca na morada e pendurou diante dela o véu de proteção, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois instalou na tenda do encontro a mesa, no flanco norte da morada, do lado de fora do véu, e arrumou sobre ela os pães consagrados ao Senhor, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o candelabro na tenda do encontro, no lado sul da morada, em frente da mesa, e acendeu as lâmpadas diante do Senhor, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e queimou sobre ela o incenso aromático, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou a cortina na entrada da morada. Diante da entrada da morada, da tenda do encontro, colocou o altar dos holocaustos e ofereceu o holocausto e oblação, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Instalou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e pôs nela água para as abluções, onde Moisés, Arão e os filhos deste lavavam as mãos e os pés. Lavavam-se toda vez que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou o átrio em torno da morada e do altar e pendurou a cortina na entrada do átrio. Assim Moisés deu por concluída a obra. A glória do Senhor na morada. Então a nuvem envolveu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu a morada. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque sobre ela repousava a nuvem, e a glória do Senhor ocupava a morada. Em todas as etapas da viagem, sempre que a nuvem se elevava de cima da morada, os israelitas punham-se a caminho, nunca partiam antes que a nuvem se levantasse. De fato, a nuvem do Senhor ficava durante o dia sobre a morada, e durante a noite havia um fogo visível a todos os israelitas, ao longo de todas as etapas da viagem. Fim do livro do Êxodo. Obrigado por assistir a este vídeo até aqui. Apoie a nossa iniciativa de levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Deixe seu like, comente aí embaixo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Veja também a playlist completa.